O nosso imaginário, ele está dentro do nosso caráter, dentro da formação do nosso caráter. O nosso imaginário, ele está dentro da natureza do corpo. Por isso, do desejo, ele está relacionado com o corpo. O ser humano, assim como ele é corpo, alma e espírito, significa também que a forma do ser humano de amar também passa por essas três naturezas. Nós primeiro aprendemos a amar no corpo, depois aprendemos a amar na alma, depois aprendemos a amar no espírito. Jorge, como assim? Não estou entendendo. Como é que a gente aprende a amar no corpo? Esse é o primeiro movimento que existe. A partir de uma coisa chamada desejo. O que é desejo? A gente gosta de chamar desejo com outra palavrinha. Então, uma palavrinha que o pessoal adora chama-se admiração. Ah, eu tenho admiração por ela. Mentira, fala a verdade. É desejo sexual, só que a gente gosta de enfeitar a coisa. É desejo de estar junto do outro. É gostoso de estar junto daquela pessoa. Nem sempre é um desejo sexual mesmo. Eu falo brincando assim, mas nem sempre é um desejo sexual. Às vezes é só um desejo de estar diante daquela pessoa que você admira. Diante daquela pessoa que você admira. É gostoso estar ao lado daquela pessoa. Prestem atenção uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês. O desejo, ele é inconsciente. Vou martelar isso 1000 vezes na cabecinha de vocês para vocês entenderem isso. O desejo, ele é inconsciente. Como assim, Jorge? Significa que eu não escolho quem eu vou desejar. O desejo, ele é iniciado dentro de um lugarzinho na nossa cabeça chamada imaginário. Imaginário é uma memória processada. Jorge, você está falando umas palavras difíceis. Tá, vou explicar. Fácil de vocês entenderem. Pensa num carro. Pensa num carro aí agora. Pensaram ou não? Sim. Vocês pensaram num Fusca? Não, provavelmente não. E numa Ferrari? Pensaram numa Ferrari? Não. Ou seja, apesar de vocês não terem pensado nem no Fusca nem numa Ferrari, tanto o Fusca quanto a Ferrari são carros. E o pensamento que você teve na sua cabeça se adequaria nesses dois carros também, sim ou não? Você pensou uma coisa meio abstrata. Ah, é uma coisa com volante, com rodas, uma estrutura, uma carcaça. Mas você não pensou num carro, especificamente num carro. Isso é o que a gente chama de imaginário. É uma memória meio abstrata, uma memória meio solta. Entenderam? No nosso imaginário tem um monte de informações. Informações que a gente adquiriu aonde? Na nossa infância. O nosso imaginário, ele está dentro do nosso caráter, dentro da formação do nosso caráter. O nosso imaginário, ele está dentro da natureza do corpo. Por isso, do desejo, ele está relacionado com o corpo. Que memórias são no nosso imaginário? Bom, já viram isso, que tem homem que deseja loira? Tem homem que prefere morena. Tem homens que gostam das altas, alguns gostam das baixinhas. Alguns gostam de uma mais petuda, uma mais bunduda. Mas todos gostam de mulher. Sim ou não? Ah, Jorge, nem todos. Tá. Vocês entenderam o que eu estou falando. Eu já sei dessa parte. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui. O que faz um homem desejar mais uma loira ou mais uma morena? O que faz ele mudar? O que faz ele querer uma coisa e não outra? O imaginário dele. Ao longo da infância, aquilo foi sendo abastecido. A gente sabe exatamente como acontece isso? Não. Vou dar um exemplo. Às vezes um cara ele foi cuidado na infância por uma mulher loira. Uma babá, sei lá. Alguma coisa do tipo, ou a tia ou a mãe. E aquela mulher cuidava dele, fazia com que ele sentisse alguma forma de prazer, fazia uma cosquinha, fazia uma brincadeira. E aquilo gera nele uma percepção de que loiras geram desejo. E ele cresce com esse pensamento na cabeça. Ele não sabe de onde isso veio. Ele não faz ideia. Ele simplesmente deseja. Entendam isso. O desejo ele é inconsciente. Ele é fruto do nosso inconsciente. Eu não escolho quem eu vou desejar. Mas tem símbolos. Símbolos. O que eu falei do carro lá é um símbolo. Tem certos símbolos que já são mais ou menos ordenados. Por exemplo, tem certos símbolos que são próprios das mulheres. Tem certos símbolos que são próprios dos homens. É aqui onde entra aquela coisa que eu vivo falando pra vocês. Um homem que não tem jeito de homem, que tem jeito de menino, ele é um Enzo. Ou seja, ele perde os símbolos de masculinidade. Ele não é um cara forte, grande, responsável, né? Um cara que defende, um cara que protege, um cara que provia a casa. Não, ele é um moleque, ele é um menino, ele é fraco, ele é... enfim.
Isso faz com que os símbolos fiquem alterados e a mulher perde o desejo. Mesma coisa da mulher. A mulher é uma mulher quando começa a namorar com um homem. Claro, ela é gentil, ela é doce, ela é meiga. Ela se cuida, se maqueia, arruma o cabelo, fica toda bela. E aí ele vê nela uma mulher. Ele se apaixona.